Acho que não, entendo que não, Beto. O recado foi dado pela CBF. A CBF nem tem uma comissão técnica, um comitê. Comissão tem um comitê técnico, uma direção técnica, para fazer, por exemplo, a avaliação do trabalho do Mano e da comissão técnica. Não existe, né? Não tem um dirigente técnico na seleção brasileira. E a nota oficial, assinada pelo Ricardo Teixeira, falava sobre uma evolução da seleção brasileira, do início da Copa América para a partida de eliminação contra o Paraguai. Então aí está dado o recado, né? A CBF não vai mexer no trabalho do Mano Menezes por enquanto. Ano que vem é ano de Olimpíada. Se as coisas estiverem muito mal e continuarem mal na Copa das Confederações, aí talvez uma mudança de emergência possa ser feita. Nas próximas convocações a gente vai ver o Mano chamando a seleção e, aliás, a gente já vai ver nos próximos dias o Mano convocando para o jogo contra a Alemanha e a gente vai sentir dele a avaliação individual do desempenho na Copa América. Ele não quis falar, é natural, né? Ele é um treinador que segura muito as coisas, tenta deixar tudo, as coisas mais difíceis, né, para serem resolvidas internamente, mas a gente já vai perceber nas escolhas dele se ele tem uma avaliação ruim sobre algum jogador e se quer apostar em algum outro atleta para uma posição ou outra. Agora, tem uma coisa também, eu li que ele vai continuar convocando jogadores jovens, ainda pensando, né, numa modificação nesse sentido, né, da seleção brasileira por causa da Olimpíada, baseando mesmo na convocação para a Olimpíada em Londres ano que vem, 2012. Então, com sub-23 e mais 3 jogadores mais experientes, que é o que pode, né? Detalhe que agora a seleção brasileira sub-20 pode ser também uma boa base, ou pelo menos alguns jogadores importantes da seleção sub-20 podem também ter alguma chance na seleção olímpica, embora seja uma seleção sub-23, mas há atletas de qualidade na sub-20 que com mais um ano de experiência até os Jogos Olímpicos de Londres podem ganhar maturidade até com a camisa da seleção brasileira, de repente conquistando esse Mundial que vai acontecer no final desse mês, no mês de agosto. Quem sabe alguns atletas do técnico Ney Franco também possam ser observados com carinho pelo Mano, possam ser pinçados para que também recebam uma oportunidade e comecem a ser trabalhados para a seleção olímpica, que serve também como uma preparação para a seleção principal que disputará a Copa do Mundo em 2014. Né? Eu acho também que isso vai servir de estímulo aos jogadores que jogam tanto no Brasil como fora do Brasil. Você vê vários jogadores vindo agora de fora para cá com esse intuito. O Henrique outro dia foi apresentado no Palmeiras aos 24 anos, falando que voltou para, de repente, aparecer mais, jogar com o Filipão, do São Paulo. O Denilson do São Paulo hoje foi apresentado. Vocês acham que o Fred teria ido para a Copa América se estivesse jogando a bola que vem jogando no Lyon da França, por exemplo? Jamais. Jamais. Porque ele teve a oportunidade de ganhar o brasileiro pelo Fluminense, deixou uma boa impressão e está aqui no futebol brasileiro. Fez uma ótima, mesmo o Fluminense eliminado, uma ótima Libertadores de América, aquele jogo fantástico do Fluminense que o Band Esportes transmitiu. O Fred aguerrido. E entrou no esquema, quer dizer, entrou no jogo, entrou no lugar do Neymar, fez o gol da seleção brasileira, que acabou nos salvando de uma derrota contra o próprio Paraguai. E aí, o Fred, eu acho que com toda a sua experiência, claro, o pênalti, a gente não dá nem para comentar, quer dizer, na minha opinião, a gente vai observar aí as cobranças de pênalti e, como diz sempre o nosso diretor Jair Dutra, uma cena como essa vale mais do que 1000 palavras. Aliás, ficamos sem palavras. Isso aí pode ir para o estudantesco, né, do Band Esporte Clube com tranquilidade. Né? Tranquilidade. E você acha que os jogadores do Brasil entraram, Renata, com uma soberba a mais para bater esse pênalti? Ou seja, desmereceram os jogadores paraguaios? Será que não era necessário? Eu acho que muito pelo contrário, Beto. Eu acho que não foi menosprezo algum. Foi nervosismo mesmo, de repente falta de confiança. Será que o Elano não lembrou que ele jogou muito futebol de areia, muito na praia, e volta para o Santos? Ou seja, será que há uma falta de preparo? Será que a gente não tem que fazer uma análise do terreno antes e fazer cobrança de pênalti num terreno tão ruim, um estádio bonito, mas com um gramado horroroso? Quer dizer, o que você acha, Renatinha? Você que é uma estudiosa no assunto. Você que bate pênalti todo dia. Exatamente, você bate pênalti, você é ambidestra, você bate para a esquerda, bate para a direita e bate de salto alto com essas unhas vermelhas, é uma brincadeira. Eu não aguento, gente, eu vou falar o quê? Não, você não acha que deveríamos ter feito um trabalho de campo mais efetivo? Não?
Acho, Beto. Inclusive, eles treinaram bastante pênalti. Não nesse campo. Treinaram, mas não nesse Sim, campo, de exatamente. fato. Alguns jogadores, o Elano e o André Santos olharam, o Thiago Silva também. Os jogadores reclamaram das condições do gramado, mas tem sempre aqueles detalhes, né? Também era o gramado para a seleção paraguaia. O jogador brasileiro normalmente não é criado em campo lisinho, campo perfeito. Muito pelo contrário. Nem nos grandes campeonatos os jogadores escapam de gramados ruins. Então, a adaptação a uma superfície diferente, a um problema desses, faz parte do trabalho do jogador. E, Patrick, o que me chama a atenção, se você reparar em todas as cobranças, exceto na última do Fred, os jogadores saíram manquitolando, ou seja, eles bateram os pênaltis, olham exatamente para a marca penal e saem manquitolando, como se realmente houvesse um tipo de lesão por conta da batida do pênalti do cacoete de quem perde. O cara às vezes erra um gol, levanta a meia, o cara às vezes bate um tiro de meta, áudio e vídeo, atenção. Olha a bola. Você teve todos os tipos aí, né? Para fora, por cima, o goleiro pegou. E nesse mesmo dia, o Brasil ganhava a Copa do Mundo de 94, naquela cobrança contra a Itália. Nos pênaltis. Nos pênaltis em que o Baggio, então, em que o Baggio acabou batendo o último pênalti no Tafarel e a bola acabou subindo muito menos do que do Elano. Você vê como é cruel o futebol. O Mauro Betting lembrava hoje na Rádio Bandeirantes, o Roberto Baggio é o melhor aproveitamento de pênaltis da história da Liga Italiana. E ele errou um pênalti machucado, depois de 120 minutos debaixo de 40 graus, e ele ficou marcado, sinônimo de pênalti para cima. Sem dúvida. E nós tivemos no sábado, aliás, eu só quero fazer um comentário, o que tem de Larissa Riquelme agora, paraguaia, é brincadeira. Tinha uma senhora lá, com guarda-chuvas e toda indumentada, toda paramentada, mas não tinha, segundo Alex Miller com seu olho clínico, não tinha celular, não tinha um celular. Pula fora dessa, por gentileza. Pois não, não tinha. Não, você me disse que você analisou profundamente todas as nuances comportamentais dos torcedores no estádio. E aí não houve nenhuma que colocasse o celular aqui com a camisa aberta. Tá bom, Beto. Tá certo, Aurora? Vamos, vira a página. Corridinho, vai. Vira o sutiã, vamos lá. A Argentina foi injustiçada. Eu acho que a Argentina teve um volume de jogo maior contra o Uruguai. Foi o jogo da Copa América. Foi um jogo brilhante. Acho que a posse de bola, tanto de Argentina como de Uruguai, foi uma das grandes posses de bola. Foi um jogo que não parou, teve muito pouco chute a gol, mas o Muslera se destacando para, sem dúvida, ser o goleiro da Copa América é extraordinário. Mas o Villar também. O Villar também, sem dúvida. O Paraguai merece, hein? Merece também. Mas o Muslera realmente... Oi? Eles estão... a gente está acompanhando aí os lances e, sem dúvida, o jogo da Copa América, sem dúvida, um jogo que movimentou, um jogo que deu emoção. O Messi voltou a jogar e ele, mesmo em condições físicas inadequadas, do meio do segundo tempo para frente, pegava a bola, quase no final do jogo, do tempo regulamentar, fez um gol, ficou ali, vocês vão observar depois o Messi jogado ao chão, não acreditando que a bola não entre. Queria perguntar uma coisa para vocês três. O Messi foi o primeiro a bater. A gente responde de uma vez só. O Messi foi o primeiro a bater o pênalti para a Argentina, o Forlan foi o primeiro a bater o pênalti para o Uruguai. Dos 5 que bateram para a seleção brasileira, vocês acham que teria que ter sido mesmo o Elano ou, de repente, o Robinho poderia ter começado as cobranças? Uruguai e Argentina vieram para a primeira fase de pênaltis com força máxima. O Brasil não veio. Isso me chamou muita atenção, é um destaque interessante, porque se você observar, você tem, tanto na Argentina como no Uruguai, uma força. O Tevez perdeu o pênalti, quer dizer, normal. Mas, Beto, acho que esse negócio de pênalti é muito relativo, porque às vezes o jogador aparentemente é grosso, como um zagueiro, um volante, mas tem uma técnica, uma maneira de bater um pênalti que acaba sendo muito eficiente, né? A gente vê na história das decisões por penalidades máximas, jogadores que aparentemente não eram os principais do time, mas na cobrança de pênalti
eles se davam bem, tinham a frieza necessária para bater, não se incomodavam, não sentiam a pressão, né? Não sei agora lembrar de alguns exemplos para ter uma ideia, mas eu me lembro, por exemplo, numa decisão de pênalti do Corinthians, acho que o Índio, lateral direito, bateu muito bem, que era tido como um jogador dos mais fracos do elenco teoricamente, né? Volantes batem muitos pênaltis, zagueiros batem. Mas eu acho que nessa hora, eu não sei. O Neymar no Santos, que é. Bate mal. Bate mal. Mas o Robinho bate muito bem. Quer dizer, o Lúcio bate bem. Eu acho que a gente poderia, nesse momento, é um momento psicológico importante da competição. Então, se você vem com uma força máxima, você já, de alguma forma, você veja, por exemplo, o Muslera, ele ficava de costas para o gol, olhando para a arquibancada. Eu não sei se isso teve algum tipo de interferência. Isso aí é coisa dele, é ritual dele, mas acaba, na minha opinião, criando um cenário próspero para que o marcador do time adversário possa perder, ou pelo menos deixar o goleiro menos concentrado. Beto, então, se o Tevez faz o gol e o Uruguai perde, acaba, a gente ia falar que o Uruguai perdeu porque o Muslera não olhou para os pênaltis. Como diz o meu amigo, aliás, um abraço, eu queria mandar um abraço especial às concentrações de Flamengo e de Palmeiras, que estão nesse momento nos assistindo. Um abraço a Vanderlei Luxemburgo e todos os seus pupilos aí, ao Fineri do Palmeiras, pela gentileza de poder colocar aí na concentração o encontro de craques para você. Um abraço a Vanderlei Luxemburgo e a toda a urubuzada, todos os nossos grandes craques do Flamengo, que amanhã vão fazer um jogo espetacular aqui em São Paulo. Aliás, Beto, amanhã teremos nos bancos de reservas os dois técnicos mais vencedores da história do Palmeiras nos últimos 30 anos. O Vanderlei Luxemburgo e o Luiz Felipe Scolari se enfrentando. Com esses dois treinadores, o Palmeiras conseguiu os seus últimos títulos aí nesses 30 anos que passaram. E dois treinadores que passaram também pela seleção brasileira. Sem dúvida. Se a gente for olhar 10, 15 anos, né? Foram os dois, o Parreira, o Dunga, e aí um pouquinho do Leão, né? E mais esse trabalho do Mano Menezes. A gente vai ter um jogo daqui a pouco entre o Uruguai, que segundo todos entendem é o grande candidato ao título, e o Peru, que foi uma grande surpresa, assim como a Venezuela. Vocês entendem que o Peru pode pregar uma peça no time uruguaio? Ou seja, é possível que o time uruguaio, como você bem disse, assuma uma responsabilidade agora como grande favorito e ele possa, nesse momento, perder a sua condição de favorito e até perder o jogo para o Peru? Olha, eu acho que pode, mas a chance é pequena. O Uruguai, pelo discurso, o Forlan já disse nada de favorito, o Oscar Tabares, o técnico do Uruguai, já falou, olha, nós vamos jogar do mesmo jeito que jogamos sempre, primeira preocupação é anular os pontos fortes do adversário, segurar o jogo, né, controlar o jogo, e aí depois ver o que dá para criar com principalmente a força técnica que o Uruguai tem, né, com jogadores como o Forlan e o Soares, por exemplo, na frente. Então não vejo o Uruguai muito exposto, saindo muito, já aprendeu com um resultado relativamente ruim contra o Peru na primeira fase, né, os dois se enfrentaram. O Peru é um time para contra-ataque mesmo, que tem menos força técnica e menos camisa, menos experiência internacional do que esse time do Uruguai, então acho que as chances de o Peru aprontar agora são pequenas. A surpresa que ele poderia ser, ele já foi na primeira fase, especialmente nesse jogo contra a Colômbia. É difícil falar, né? Antes de começar a Copa América, estava todo mundo bancando o Brasil e a Argentina na final da competição. Todos os grandes favoritos caíram. Concordo com o Patrick, acho muito difícil, mas não acho nada impossível. E não vou me surpreender também se passar. Claro, e aliás, falando de Oscar Tabares, é muito importante que a gente diga que ele foi o responsável por repaginar o futebol uruguaio. Ele fez um centro de captação de jovens que acabou trazendo de todas... O Uruguai, que é um país de 3 milhões de habitantes, e ele acabou trazendo de todas as partes do Uruguai jovens talentos, principalmente das classes mais ou menos favorecidas, as classes mais pobres. E a gente está vendo aí o Peru sobrando contra... É um bom Vargas. Um bom jogador e uma surpresa muito grande contra a Colômbia do meu amigo Rincon, que comenta inclusive para a televisão colombiana. E o Oscar Tabares acaba trazendo à tona
nessa reestruturação do futebol uruguaio um cenário muito próspero.